Ministério Poder do Evangelho. O que o homem de Deus pode fazer por você não é através do que ele tem, mas é através do que você mesmo tem. Se você ainda tem um pavio que fumega, se você ainda tem um pouco de azeite na botija, se você ainda tem força para abrir os lábios e dizer glória a Deus, Ele pode fazer alguma coisa por você, porque Ele só opera no meio daqueles que louvam a Ele. Glória a Deus. A partir do momento que um terço dos anjos deixaram de louvar a Deus, Deus os expulsou do céu. Porque aonde há lábios trancados para não louvarem a Deus, significa que há conspiração contra Ele. Existem pessoas que vêm para a igreja revoltados com Deus, com raiva de Deus, não expressam às vezes verbalmente o que estão sentindo contra Deus, mas lá no fundo, no âmago da sua alma, estão se perguntando por que Deus permite isso, porque eu estou passando por isso, aonde está Deus que não resolve os meus problemas? E muitas vezes nós estamos num culto diante de pessoas que estão em greve contra Deus. E muitas vezes nós queremos arrancar dos lábios dessas pessoas louvores para Deus, para que Deus se manifeste no nosso meio, porque diz a Bíblia que Deus só se manifesta no meio dos louvores. Aleluia. Aonde há um povo que glorifica, o Senhor se manifesta. Aonde há um povo que exalta o seu nome, o Senhor se manifesta. Tem azeite aqui no nosso meio, irmãos, ou não? Glória a Deus. Amém? Vamos fazer o Senhor Deus se manifestar no nosso meio, louvando a Ele, glorificando, bendizendo, exaltando o seu santo e maravilhoso nome, porque Ele está nesta reunião e diz a Bíblia que Ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Grande Deus. Amém? Aleluia. E o homem de Deus perguntou para a mulher o que você tem em casa. Talvez ela tivesse, irmão José de Paiva, esperando a solução através de alguém ou de alguma coisa que estivesse na casa de alguém. Talvez ela estivesse esperando a solução vir através das autoridades, através dos governantes, através dos políticos, através de pessoas ricas, de outras pessoas. Não sabia ela que Deus queria usar aquilo que estava dentro da sua própria casa. Deus quer usar aquilo que você tem para te abençoar. Não é preciso vir de outro planeta, de uma outra dimensão, não, já está contigo. Deus só quer fazer fluir e multiplicar aquilo que você tem para mostrar que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não precisa da ajuda de ninguém quando Ele quer abençoar e quando Ele quer operar. E aquela mulher então confessa e diz: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na botija. E o homem de Deus, então, todos nós sabemos a história que ele solucionou aquele problema, mandando que ela trouxesse mais vasilhas, e na proporção que ele deitava azeite nas vasilhas, as vasilhas se enchiam, e a botija que estava com o azeite, que era o que restava, era o que sobrava, era o que tinha, nunca se esvaziava, mas quanto mais derramava, mais tinha para derramar, e quanto mais enchia, mais tinha para encher, porque é assim que o nosso Deus faz. Aleluia! 5 pães e 2 peixinhos Ele multiplicou, e diz a Bíblia Sagrada que sobraram 12 cestos. Deus soberano. Agora, o que eu acho impressionante nisso aí é que a Bíblia não diz que sobraram 12 cestos de pães e peixe, mas diz que sobraram 12 cestos de pedaços de pães e peixes. Quer que eu te explique por quê? Porque quando Jesus Cristo orou, quando Ele fez a oração da multiplicação, quando os discípulos olharam para dentro do cesto, o que havia dentro do cesto? 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus acabara de orar, pastor, então não apareceu uma montanha de peixes e pães? Não, não é preciso. Porque o nosso Deus trabalha com aquilo que nós temos. O que era que o rapaz tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Foi tudo que Jesus precisou. 5 pães e 2 peixinhos. Aonde estava a solução? Do outro lado do mar? Não.
Aonde estava a solução? Num outro país? Não. Aonde estava a solução? A solução estava no meio deles mesmos, entre eles, na mão de um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus Cristo pega o cesto com 12 pães e 2 peixinhos e ora e agradece a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega aquele cesto. A multiplicação não foi nos cestos, irmãos, foi nos peixes e nos pães. Jesus não fez aparecer milhares ou centenas de cestos, não. Ele simplesmente orou, consagrou e abençoou. E aquilo que Deus consagra e abençoa é multiplicado nas nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confesso aos senhores que quando eu cheguei aqui neste lugar e me sentei naquela cadeira, não tinha nem ideia do que eu haveria de falar para os irmãos. Eu simplesmente senti o Espírito Santo me dizer: abre a palavra e leia, eu vou multiplicar a palavra na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz quando Ele nos usa. A gente não chega com o sermão montado, a gente não chega com as palavras preparadas, não. A gente chega apenas com uma vaga ideia daquilo que nós vamos falar. E quando nós começamos a falar, o Senhor nosso Deus multiplica. E assim em toda a nossa esfera da vida, Deus está ao nosso lado para multiplicar aquilo que nós temos na nossa casa, aquilo que nós temos na nossa vida, aquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que nós temos na nossa mente. Levante a mão se você crê nesta noite, adore, glorifique, exalte e bendiga o seu santo e maravilhoso nome. O que tu tens na tua casa? Ela disse: uma botija com azeite. E diz a Bíblia que foi multiplicado. O que vocês têm entre vocês? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e disse: agora sentai no chão, de 100 em 50, de 100 em 100, de 50 em 50, grupos de 50, grupos de 100, sentem todos, acomodem-se todos, porque todos vão comer. E os discípulos saíram então distribuindo os 5 pães e 2 peixinhos. E sabe como era que o milagre acontecia? Alguém estendia a mão e tirava um peixe e tirava um pão. E no mesmo lugar de onde saiu aquele peixe e aquele pão, aparecia mais um peixe e mais um pão. E assim por onde ia passando, alguém tirava 2 pedaços de pães, alguém tirava 2 pães, alguém tirava 2 peixes, e no lugar já aparecia novos 2 pães e novos 2 peixes. E assim eles foram passando, porque diz a Bíblia que quase 5.000 pessoas estavam ali, sem contar os idosos, mulheres e crianças. Então alguém chega a calcular que haviam aproximadamente ali 15.000 pessoas, e todos tocaram no pão e no peixe, e tiravam o pão, tiravam o peixe, e aparecia pão e aparecia peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o milagre do Senhor nosso Deus. Pastor, mas eu tenho pouco. Tem pouco, mas nunca vai acabar. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, pastor, eu tenho muito. Não vai acabar. Eu tenho pouco. Não vai acabar, porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Louvado o seu nome do Senhor. Aí alguém come, se farta, já está quase de estômago cheio, mas deseja comer mais um peixe, mais um pão. Aí ele vai lá e pega mais um peixe e mais um pão. No lugar aparece mais um peixe e aparece mais um pão. Aí ele não dá conta de comer tudo e vão sobrando os pedaços. No final de tudo, os discípulos voltam para Jesus Cristo com o cesto. O que tem dentro do cesto, pastor Joel? 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que ficou de pedaço de pão e peixe que saiu do cesto, louvado seja o nome do Senhor, foi preciso os discípulos pegarem 12 cestos e sair juntando, porque diz a Bíblia que sobraram 12 cestos de pedaços de pães e de peixe. E Jesus diz: guardai para que nada se perca. Está vendo como é que Deus faz? Supriu a necessidade de todos. E o rapazinho não ficou sem os 5 e os 2 peixes, porque o Senhor nosso Deus não precisa de nada de seu ninguém. Se Ele lança a mão para colocar na obra dele, Ele processa o fenômeno da multiplicação. Glória a Deus. Amém?
Irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção durante toda a minha jornada de fé, durante toda a minha vida, parece que os irmãos foram arrebatados, a maioria. Diminuiu bastante o número dos irmãos aqui. O que foi? Deve ser mais criança. Mas eu estou vendo que tem adulto faltando aí também. Aí preste bem atenção, irmãos. Uma coisa que me formou assim, um paradoxo no meu entendimento durante muito tempo foi com relação ao que muitos teólogos chamam de fé de Deus. Você precisa ter a fé de Deus. Preste bem atenção. Vamos agora fazer uma analogia. Fé. Deus precisa crer em alguma coisa? Hein? O que é que você acha, Leonardo? Deus tem fé ou Deus não tem fé? Hein? Isso durante a minha vida foi um grande paradoxo. Até que eu vim entender o segredo. Porque os teólogos sempre diziam assim, muitos deles, né? Uma ala da teologia. Deus tem a fé maior do que todos os seres já criados por Ele. As coisas acontecem através da fé que Deus tem. Quando Deus fala para uma coisa que não existe passar a existir, Ele fala com fé. E é por causa desta fé que Ele usa que as coisas passam a existir ou acontecer. Aí a gente pergunta, mas a fé, ela não é um veículo que nos liga a um ser superior, no caso Deus? Então nós temos necessidade de fé para crermos em Deus, né? Mas se nós não tivermos também a mesma fé que nós acreditamos em Deus, nós também não poderemos acreditar na existência do diabo. Amém? Então, da mesma forma que nós acreditamos que Deus existe, nós acreditamos que o diabo também existe. Sim ou não? O diabo existe ou não existe? Sim. O ateu não acredita nem em Deus e nem no diabo. Para ele não existe nenhum dos dois. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos no polo positivo da energia. Acreditamos também no neutro, porque senão não haveria efeito. Amém? Então Deus existe. Nós sabemos isso e acreditamos através da fé. A fé se subdivide em algumas facetas. Fé natural, que todos nós sabemos que é característico do ser humano. A própria ciência hoje sabe que a fé é produzida através de glândulas do cérebro, a saber, neurônios específicos. Portanto, algumas pessoas têm mais porque naquela área do cérebro houve um maior desenvolvimento. Outras têm menos porque houve um menor desenvolvimento. Tudo bem, creio piamente. É assim? É. Até porque nós vemos que algumas pessoas têm dificuldade de acreditar e outras têm mais facilidade de acreditar. Então isso está dentro de uma lógica natural. Mas isto aqui a Bíblia considera como fé natural. É a fé que todo mundo tem. Você entra dentro de um carro porque você confia no motorista. Você entra num avião porque você confia no voo. Você vai no interruptor e liga para acender a luz porque você sabe que vai acender porque você pagou a conta. Se você não pagou e cortaram, você jamais vai lá tentar para ver se acontece um milagre. Então esta é a fé natural, que é pautada naquilo que a gente vê, naquilo que a gente entende, naquilo que a gente sabe.
Mas existe a fé sobrenatural, que a Bíblia diz que ela acredita, ela confia, ela dá um salto no escuro. É o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que não se conhece, mas daquilo que se espera um dia enxergar. É daquilo que a gente espera um dia entender. Então esta é a fé sobrenatural que vem de Deus. Não é todo mundo que tem, porque só Deus é portador dessa fé. É Ele que derrama nos nossos corações. E eu custei entender isso e vou falar para você para voltar na mensagem. A Bíblia Sagrada diz que então não havia nada. E aqui neste planeta havia um caos generalizado. Um grande abismo informe, sem forma. Gênesis capítulo 1 diz que aqui tudo era sem forma e vazio, nesse recanto desta galáxia chamada Via Láctea. E um dia o Senhor entra no cenário e diz: haja luz. E automaticamente a luz passou a existir. E disse Deus: haja então firmamento, haja separação entre a parte de cima e a parte de baixo, e se formou um vácuo, e começou a aparecer o solo, e assim por diante. Se nós acompanharmos o Gênesis, nós vamos ver o Senhor Deus falando: haja, 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 e tudo passando a existir. Quando Ele vai fazer o homem é diferente, Ele diz: façamos. Lá no hebraico, esses dois termos é ava e bara. Bara para criar, ava para fazer. Com o homem é diferente. Ele diz: façamos, é ava, façamos o homem. Quer dizer, ele usou as suas mãos, ele se empenhou, ele se esmerou. Houve labuta, houve trabalho, planejamento. Foi bem diferente da natureza. Aleluia. Alguém diz: mas pastor, o senhor acredita no criacionismo ou no evolucionismo? Nos dois. Porque a Bíblia Sagrada trata de evolucionismo e de criacionismo. Porque quando o Senhor Deus diz haja e as coisas passam a existir, Ele dá ordem à terra e diz: a terra que produza os animais. Aí passa a terra a evoluir os animais. Ele fala para as águas produzirem enxames e cardumes, e agora a evolução passa a criar os cardumes e peixes e baleias e monstros marinhos, e por aí vai. Chega o momento então que o Senhor diz à terra: produza árvores, que esteja nela a sua semente. Ele pensou, Ele ordenou, Ele deu a palavra, e a palavra dele foi o impulso, mas foi a terra quem criou. Quando Ele faz o homem e a mulher, criacionismo. Agora vem o evolucionismo: crescei, multiplicai e povoai a terra. Aí a espécie começa a se evoluir. Aí nasce uma pessoa aleijada, nasce uma pessoa com duas cabeças, nasce uma pessoa sem uma perna, nasce uma pessoa sem um braço, nasce uma pessoa sem um cérebro, e a gente põe a culpa em Deus. Por que Deus permite? Por que nasce assim? Por que nasce sem perna? Por que nasce sem braço? Deus não tem nada a ver com isso. Daí para frente é evolução. Casamento de primo com primo, é bem provável que venha a sair uma anomalia. Então somos nós que temos que ter cuidado com essa evolução, porque a Bíblia é criacionista e evolucionista. Quem está me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e a questão da fé? O senhor está deixando a fé para trás? Não. O que eu quero fazer você entender nesta noite é que nós precisamos fazer jus ao nome que nós temos de imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus ou não somos? Quem acredita que nós somos imagem e semelhança de Deus? Aí levante a mão. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora vamos ver. Tudo que Deus vai fazer, Ele usa assim a fé. Usa. Fé em quem, pastor? Se não tem um Deus maior do que Ele para Ele ter fé nele. Irmãos, como o nosso Deus não tem um mais do que Ele, maior do que Ele, mais exaltado do que Ele, mais sábio do que Ele, mais poderoso do que Ele, sabe em quem é que Ele crê? Nele mesmo. Você sabia disso? Ele crê nele mesmo. Pastor, está na Bíblia? Está.
deixa eu te mostrar aqui, eu até botei já na minha Bíblia dias atrás, Gênesis capítulo 22, versículo 16. Quando Deus foi abençoar Abraão, Deus precisava fazer um juramento com Abraão. Deus haveria de receber o juramento. Abraão juraria por Deus. Então, capítulo de número 22, versículo 16 de Gênesis. Deus falou para Abraão: corta o novilho, separe em metades, coloca uma banda num altar, coloca uma banda no outro altar, pega uma pombinha, pega uma rolinha, mas não mata os dois, não dilacera, não corta os dois. Apenas corta a novilha pela metade. Põe uma banda no altar, uma banda no outro, mas as rolinhas e os pombinhos vocês não cortam, deixa eles inteiros. E eu vou passar por entre essas duas metades e nós dois vamos jurar. E através do juramento que eu vou fazer e do juramento que você vai fazer, eu vou jurar por você e você vai jurar por mim. Então o pacto está feito, eu vou abençoar Israel para sempre. Quando Deus passou, Abraão estava acordado? Estava o quê? Dormindo de coragem, né? Era de coragem? De medo. Por quê? Porque ficou tão escuro. Deus permitiu que tantas trevas viessem antes dele chegar. Porque sempre antes de Deus aparecer, irmãos, ele manda um problema que você olha e não encontra solução. Aí ele chega e mostra que ele tem poder para solucionar tudo. Aleluia. Aleluia. Antes dele te entregar aquela bênção que ele tem para te entregar, ele permite você passar por uma circunstância tão tenebrosa que você perde todas as esperanças. E quando você acha que não tem mais esperança, ele aparece e diz: olha eu aqui para fazer acontecer na tua vida o que tu não dá conta de fazer sozinho. Eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para te mostrar que eu sou teu pai. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus gosta de ser exaltado. Só Ele pode ser exaltado. E Ele fez o homem para a sua exaltação. É por isso que Ele nos permite as provações. Porque através das provas, muitas vezes nós não achamos mais saída entre as coisas da terra, entre os seres humanos, e depositamos inteiramente a confiança só nele. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É uma confiança muito vaga. Não sei se você está entendendo a minha linguagem. É uma confiança muito sem lógica. Porque quando você está vendo, tem lógica, não tem? Quando o médico está dizendo que a cirurgia é fácil, tem lógica, não tem? Mas quando ele diz que você tem 99,9999% de morrer e só 0,0001% de sobreviver, praticamente foi toda a esperança. Nessa hora Jesus entra em ação, a cirurgia é uma bênção, você escapa da morte e nem sabe que foi ele que esteve lá usando a mão dos médicos. Porque Deus é assim, Deus só trabalha assim. Não tinha nada e ele disse: haja. E quando ele disse haja, aconteceu, porque ele confiou nele mesmo. Ele tem todo o poder e sabe que ele nunca haverá de falhar. E quando ele fala, a sua palavra se cumpre. Aleluia, Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso aí foge da lógica humana. Isso aí foge de toda a lógica humana. Então Deus disse: haja. Ele confiou em quem? Nele mesmo. E com Abraão, as trevas vieram. E junto com as trevas vieram, sabe o quê? Aves de rapina. Tem ave que não gosta de andar na luz não, irmãos. Quanto mais escuridão para elas, melhor. O que é escuridão, pastor? Desesperança. Você está pensando que não tenta sentar árvore de rapina na cabeça da gente? Ah, não, mas senhor pastor, o senhor é pastor, o senhor tem experiência com Deus. Me leve no laboratório. Colete o seu sangue e o meu. Você vai ver que diferença tem.
Os leucócitos que levam oxigênio Deus soberano. pela corrente sanguínea são os mesmos e tem que estar em quantidades exatas. Verdade, meu As plaquetas, soberano. o plasma, a hemoglobina, que dá essa cor avermelhada quando chega em contato com o oxigênio. Intestino grosso, delgado, os órgãos, cérebro. Talvez humanamente falando, nós, os homens de Deus, tenhamos os nossos neurônios que se encarregam da confiança ou autoconfiança menor do que todos os demais moradores da terra, porque nós nunca aprendemos a ter confiança em nós mesmos. Estamos tentando aprender e Deus quer que a gente confie na gente, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Já chega de viver inteiramente colocando os nossos problemas nas mãos de Deus, quando nós próprios temos soluções para eles, sim. Às vezes a gente passa a vida inteira como eternos meninos precisando de babá, como se Deus tivesse obrigado a pregar, a colocar, a costurar, a repregar os botões que caem da nossa camisa. Deus E os nossos soberano. mínimos detalhes de problemas tão pequeninos, Leonardo, ao invés da gente resolver, a gente transfere para Deus. Existem tantas pessoas por aí que são ímpias, mas têm mais fé do que nós. Não confiam tanto em Deus, mas confiam neles mesmos. E o que é para eles fazerem, eles fazem. E muitos crentes transferem para Deus o que é para ele fazer e não aprende a confiar em si. Não serve nem para ser imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes eu me encontro nessa situação e por isso eu peço perdão para Deus quase todo dia, porque Deus também quer que eu confie em mim. Senhor da glória. Você já pensou se o seu filho nunca aprende a andar? Sendo normal, sendo sadio? Nunca desenvolveu seus passos para caminhar sozinho, você precisa estar segurando ele a vida inteira, só se ele for doente. Mas se ele for normal, um dia ele vai andar só. Aleluia. Não é verdade, irmãos? Um dia ele vai andar só. Deus. O nosso Deus muitas vezes olha para nós e diz: está passando da hora de você aprender a andar, e você ainda quer que eu esteja com a mão por debaixo, te ensinando e te auxiliando a andar? Deus olhou para Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Ele não disse: Abraão, eu estarei te segurando, te sustentando e fazendo você ser perfeito. Não, ele disse: Abraão, a partir de hoje, ande na minha presença e ande perfeito. Porque eu não sou obrigado a viver corrigindo os teus erros a vida toda. Você precisa virar homem. E o salmista Davi disse: eu fui jovem, criança, adolescente, jovem e agora sou homem. O salmista Davi fala isso, o apóstolo Paulo também diz: quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, pensava como menino, andava como menino, me comportava como menino, mas depois que fiquei velho, fiquei homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia. Nós precisamos crescer em Cristo, irmãos, cada vez mais. Verdade, Senhor. Meu Amém? Nós precisamos desenvolver um relacionamento estreito e pessoal com Cristo, ao ponto de ninguém ser obrigado a conhecer os meus segredos, e sim aquele com quem eu haverei de prestar contas. Aleluia. Eu preciso desenvolver uma confiança plena em Deus e em mim como servo de Deus. Senhor. Quando a gente não desenvolve essa fé, sempre a gente quer colocar alguém no nosso lugar. Pastor, vá por mim, fale por mim. Irmão, vá por mim, fale por mim diante de Deus. Ore por mim, leve o meu problema a Deus. Que dia nós vamos aprender que Deus é o nosso Pai? Aleluia. Aleluia. Deus soberano. Ô Samuel, Tu és grande, soberano. você precisa de mim para falar com seu pai? Leonardo, você precisa de mim para falar com seu pai?
Verdade. Será que o meu pai que me gerou aqui na terra é mais pai do que o meu pai que está no céu? Será que eu sou mais pai do Elton, Juan, Aníbal, Gonzales Vargas é mais pai do Rafael do que o pai do 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 avô do tataravô do pai do Rafael? Deus soberano. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com confiança, irmãos. Aleluia. Senhor, eu sou fraco, mas sou teu filho. É teu filho fraco, mas é teu filho. É tua filha fraca, mas é tua filha. Eu quero conversar contigo. Tenha confiança em você mesmo diante de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Verdade. Entrai na presença do Senhor com confiança, porque você é filho. Mesmo, Papai do céu. Isto é fé, irmãos. Aleluia. Isto é confiança. E aqui no capítulo de número 22, versículo 16, irmãos, de Paiva já viu lá na Bíblia dele, não estou mentindo, é verdade. A Bíblia diz, o Senhor Deus disse assim: eu jurei por mim mesmo que abençoaria Abraão, portanto Abraão está abençoado. É, Senhor, aleluia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que nós confiamos em Deus, vocês sabiam que Deus também confia em nós? Sabia? Ah, pastor, mas o senhor está contradizendo que o senhor já pregou no passado. Porque o senhor já disse que Deus não confia nem nos anjos. Agora nós temos que ir para o contexto, não é ficar só no texto. Hein? A Bíblia diz que Deus confiou a nós o ministério da cruz. É mesmo, Senhor. Deus confiou a nós Aleluia. o ministério da pregação. Verdade, Jesus. Deus confiou a nós o ministério da redenção dos homens. Ele para isso nos chamou, para isso nos escolheu, para isso nos separou e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele confiou em nós. Verdade, Senhor. O Senhor nos deixou aqui para fazer a obra dele, porque ele confiou em nós. É uma troca de confiança. Nós confiamos num Deus que tudo pode. Ele confia em homens que nada podem. Veja o tanto que ele nos valoriza. Sabe por quê? Porque ninguém confia em ninguém que nada pode. A Bíblia diz que ninguém jura por quem é menor. Mas a Bíblia diz que o menor jura pelo maior. Quando o camarada quer que alguém acredite no que ele está falando, ele geralmente diz assim: eu juro pelo que é mais sagrado. Sim ou não? E geralmente quando as pessoas dizem eu juro pelo que é mais sagrado, se eles não estiverem se referindo a Deus, eles estão se referindo à mãe. Alguns dizem assim: eu juro pela minha mãe. Outros dizem eu juro por Deus. Sabe por quê? Porque na hora de jurar, a gente escolhe quem está acima, né? Quem é maior. Só que na hora de Deus jurar, ele não poderia jurar por quem é maior. E o nosso Deus é o Deus que trabalha fugindo das lógicas humanas, das filosofias humanas, dos entendimentos humanos. Deus queria jurar por alguém que falha. Deus queria jurar por alguém que é infiel. Deus queria jurar por alguém que era imperfeito. E esse imperfeito falhou na hora do juramento e Deus não teve em quem jurar. Então, não tendo em quem jurar, diz a Bíblia que ele jurou por ele mesmo. Agora preste atenção, porque isso aí aconteceu com Abraão. Abraão não tinha o sangue da expiação. Abraão não tinha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão está na velha aliança. Agora Jesus Cristo veio à terra e se oferece em nosso lugar. Toma forma humana, leva os nossos pecados sobre si,
paga a nossa dívida e agora nos torna o seu corpo místico na terra. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo na terra. Nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo na terra. Nós fomos comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Este Jesus que antes de ser assunto aos céus, ele ora ao Pai e diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Assim como eu e tu somos um, eu me torno um com este povo. Então agora, quando Deus jura por este povo, Deus está jurando pelo seu próprio Filho. Amém? Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que você agora tem na sua vida, no seu ser, no seu coração, no seu DNA, o direito de ser chamado Filho de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Tem gente que tem medo de falar isso. Nós somos deuses. Somos filhos e herdeiros. E filhos de Deus é o quê? Deuses. É a Bíblia quem diz que nós somos deuses. Com D maiúsculo? Não. Com D maiúsculo, só o Deus Pai. Mas com D minúsculo. Quer dizer, nós temos um poderio. Nós temos poder sobre a natureza. Nós temos poder sobre as dificuldades. Nós temos poder sobre as adversidades. Nós temos poder sobre o mal. Nós temos poder sobre o pecado. Por que viver escravizados pelo pecado? Aleluia. Se nós temos o poderio, nós temos o senhorio de Deus em nossa vida, porque nós somos filhos. Verdade. E não somos filhos apenas por adoção. A Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos pela regeneração. Isto é, nós recebemos o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo passou a nos purificar de todo pecado e nos gerar de novo, através do Espírito Santo que nos formou e nos fez novas criaturas para Deus. Quem entendeu aí, levante a mão. Aleluia. Aleluia. No dia que você tirou a carta de motorista, você foi confiando que você iria passar na prova. Aí tem aqueles que vão com medo, sim ou não? E já vão dizendo: não vou passar, não vou passar, não vou passar, não vou passar, não vou passar. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos aquilo que nós pensamos. É a Bíblia quem diz, a Bíblia tem resposta para tudo. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se nós passamos a vida inteira pensando que nós não podemos, nós não vamos poder a vida inteira. Se nós passarmos a vida inteira pensando que nós não vamos ter vitória, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos nos formar, que nós não vamos passar na prova, que nós não vamos isso, que nós não vamos aquilo, a vida passa, nós passamos pela vida e não fazemos nada. Verdade, Senhor da glória. Pastor, mas o senhor está falando alguma coisa que não está na Bíblia? Eu não falo nada do que não está na Bíblia. Eu passei a minha vida toda lendo a Bíblia. Vai ser impossível falar do que não está na Bíblia. A menos que eu me desvincule de Deus e Satanás passe a me usar, mas por enquanto ele não me usa, quem usa é Deus. Glória a Jesus. Tudo que eu falo está na Bíblia com relação ao que eu ensino. Vocês sabem quem eram aqueles 600 homens de Davi? 600 homens de Davi, homens endividados, diga comigo, endividados, criminosos, assassinos, fugitivos da polícia. Davi está sozinho, o rei Saul perseguindo ele encontra esses camaradas. Repita comigo: devedores, endividados, foragidos, fora da lei, homens que não valiam nada, mas que confiavam neles mesmos. E a Bíblia Sagrada diz que tinha no meio deles que eram canhotos. E com a mão esquerda eles pegavam uma funda, parece uma hipérbole, né? Isso aí. Parece uma mentira, mas é a Bíblia quem conta. E Davi pegava um fio de cabelo e fazia assim, ó. Esticava um fio de cabelo assim, ó. E os canhotos lá, numa distância enorme, pegavam uma funda. Deve ser assim, né? Quem é canhoto é assim, deve ser assim.
Porque se for destro é assim, né? E eles rodavam e soltavam. Pastor, eles enxergavam o fio do cabelo? Não. Hein? Eles enxergavam? Não. Mas eles enxergavam o quê? As duas mãos de... A Bíblia diz que Deus está com as suas mãos estendidas. Senhor. Aleluia. Talvez a gente não consiga enxergar o que está entre, mas nós estamos vendo mãos estendidas. Aleluia. E eles calculavam, pela posição que estavam as mãos de Davi, eles calculavam o centro. O segredo é avançar para o centro da vontade de Deus. Deus soberano. Quem avança para o centro da vontade de Deus não erra o alvo. Glória a Jesus. E a vontade de Deus é que todos acertem o alvo. E eles soltavam a pedra, e diz a Bíblia Sagrada que a pedra cortava, quebrava no meio o fio de cabelo. Sabe o que foi que Davi fez quando ele chegou naquele dia no Vale de Socó? Estava aquele filisteu desafiando o povo de Deus. Davi dizia assim: se alguém me mandasse lá, porque ele sabia que para ir tinha que ter permissão do rei. Se alguém me mandasse lá, eu iria, pelejaria contra aquele incircunciso e o venceria. E todos saberiam que Israel tem Deus. Senhor, aleluia. Rafael está dizendo que ele confiava no taco. Davi confiava em Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele confiava nele mesmo. Eu vou e venço. Aleluia. Ele não ficou assim, ruindóizinho. Será que eu vou? Será que eu venço? E se Deus fosse comigo? E se Deus me desse essa vitória? Eu disse: eu só quero uma chance. Diga para Saul, me dá uma chance. Deus soberano. Eu vou lá derrubar esse homem. E olha que ele era quase da altura dessa tenda. 3 metros aproximadamente, porque alguns chegam a dizer que era 2,75 metros, mas a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e um palmo. 6 côvados, para quem não sabe, ponta do dedo mindinho ao cotovelo de um homem. Dependendo do tamanho do homem, o tamanho de um côvado. Ele tinha 6 côvados e um palmo. Dependendo do côvado, 3 metros. Dependendo do côvado, 3 metros e um pouco. Dependendo do côvado, 2,75, que é o tamanho médio. Davi olhou e disse: o nome de Deus não pode ser vilipendiado desse jeito. O povo de Israel não pode ser zombado desse jeito. Eu sei atirar pedra. Eu sou bom de funda. Eu treinei. Eu me aperfeiçoei. Portanto, eu irei defender o povo do meu Deus. É só me dar uma chance. Levaram ele para a presença do rei Saul. Quando o rei Saul olhou para ele, se apavorou, porque era quase um menino. E disse: você não pode, contra ele você não pode. Quem é o homem para dizer o que eu não posso? Quem é o homem para dizer que você não pode, Samuel? Você só não pode se você não quiser. Verdade, Deus de glória. Quem é o homem para dizer para o Claudinho que ele não pode? Verdade, Deus soberano. Quem nos conhece é aquele que nos fez. E Ele não nos fez para ser derrotado. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Assim como Ele confia nele, Ele confia em nós. E nós confiamos nele e confiamos em nós. Aleluia. Ele nos confiou o ministério da reconciliação.
Portanto, você jamais vai ver um anjo pregando aqui na terra o ministério da reconciliação com Deus, porque isso ele confiou aos homens. E olha que ele confiou. Tem homens malandros por aí que ele não pode confiar. Deus de glória. Tem homens que estão fazendo a obra que Deus não confiou a eles. Eles estão tirando proveito das pessoas, porque são espertos e são inteligentes, porque para tudo na vida tem que ter inteligência e esperteza. Mas nem todos o Senhor confiou. Eles entraram de gaiatos no navio, como se fala, e estão fazendo a obra do Senhor erradamente. Deixa fazer. Até Deus permite que seja feito. Um dia vai vir o ajuste de contas. Mas existem aqueles que o Senhor realmente confiou. E ainda que passe um trem por cima deles, os bagaços vão gritar lá do chão, dizendo: reconciliai-vos com o Senhor, porque Ele está às portas. Aleluia. E nada vai deter aqueles que o Senhor chamou e confiou. Deus tem confiado em você, meu irmão. Aleluia. Deus tem confiado em você, minha irmã. Você não está nesta terra por um acaso. Não se desvalorize achando que você não consegue, que você é fraco, que você é pequeno. O único que não consegue mais fazer coisas boas é Satanás, porque só faz o que não presta. Mas você ainda pode produzir muito no reino de Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. Levante a mão e adore o seu Criador. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Acredite em você mesmo, irmãos. Você tem potencial. Aleluia. Aleluia. Jesus jamais viria ao planeta Terra para derramar o sangue dele por alguém que não vale nada. Você tem um alto valor para Deus. Talvez as coisas ainda não aconteceram porque você ainda não fez. Deus está querendo que você faça para Ele te aplaudir de pé. Aleluia! 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 Deus de glória. Às vezes a gente faz apenas rabiscos, mas Deus olha para nós e diz: grande, grande, você é o máximo. Deus soberano. Aleluia! Assim como os nossos filhos, quando estão aprendendo a desenhar, aprendendo a escrever, fazem aquelas letras tão tortas, tão fora de linha: papai, te amo. Aí traz e mostra pra gente, e a gente fica feliz e diz: filho, você é o máximo, você já escreve bem, você é um doutor, você é uma autoridade nesta nação. Nunca jogue os seus filhos para baixo, irmãos. Sempre levante os seus filhos, porque eles estão tentando fazer o melhor. Ainda não são como você, mas estão tentando. Deus sabe que nós ainda não chegamos à estatura de varões perfeitos, estamos apenas tentando, mas Ele já está aplaudindo. Louvado seja o nome do Senhor. Fazemos mal feito, fazemos rabiscado, mas Ele está lá de cima aplaudindo, dizendo: viva, viva, é grande, isso para mim é grande. O salmista Davi escreveu no templo do Senhor e disse: isto é coisa simples, mas é grande aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus espera que este planeta seja mudado, e Ele está crendo em nós para que isso aconteça. Deus de glória. Aí nós estamos esperando o Bolsonaro mudar. Nós estamos esperando o governo mudar. E Deus está olhando lá do céu e está dizendo: eu quero que os meus filhos façam a diferença. Jesus. Eu quero que os meus filhos mudem. E sabe como é que nós estamos? Estamos orando e dizendo: muda, Jesus, muda a nossa terra, muda a nossa nação, muda o nosso país, muda a nossa vida, nos dê dias melhores. E o Senhor está dizendo: olha, a condição eu já dei para vocês, eu é que estou esperando que vocês mudem essa terra que eu dei para vocês, porque a Bíblia diz que aquilo que está oculto aos nossos olhos, aquilo que nós ainda não vimos e nem enxergamos, Ele preparou para os seus filhos quando estiverem lá. Mas a terra e a sua plenitude Ele deu aos filhos dos homens enquanto estiverem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o poder de multiplicar essa terra, irmãos. Você já pensou nisso? Glória a Deus. Você já pensou, já parou para pensar que você tem o poder de modificar a sua terra? A Bíblia Sagrada diz que a oração de um homem justo pode muito em seus efeitos.